Fala minha gente, como é que vocês estão? Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e o vídeo que vocês vão assistir hoje foi um vídeo muito solicitado pelos nossos espectadores aqui do canal. Como eu escolho as minhas empresas para carteira de longo prazo, as empresas que eu vou ficar posicionado por vários e vários anos. Como é que o Felipe escolhe as suas ações? É sobre isso que a gente vai falar aqui depois da vinheta. Bom pessoal, antes de mais nada eu quero pedir para vocês já deixarem o like aqui embaixo, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que está começando a investir na bolsa agora, está começando a entrar nesse mundo de ações e vai querer saber, vai precisar saber das informações que eu vou dispor nesse vídeo. Antes da gente partir para a resposta da pergunta como eu escolho as minhas ações para longo prazo, eu preciso definir dois pontos aqui com vocês. O primeiro deles é o que é longo prazo. A gente fala em investir para o longo prazo, mas tem gente que pensa que o longo prazo são 1, 2 meses ou até 1, 2 anos, quando na verdade este período de tempo não é nada para uma ação em bolsa de valores. Uma ação em bolsa de valores, para atingir um certo nível de maturidade, a ponto de entregar valorização, a ponto de entregar proventos significativos para os seus investidores, vai precisar de muito mais tempo, tá? Vamos colocar aqui que longo prazo é uma década, beleza? A partir de 5 anos você já consegue ver resultados bem expressivos com essa estratégia aqui que eu vou te mostrar. Mas a partir de uma década você consegue realmente olhar e falar assim, nossa, quanto dinheiro que eu ganhei com ações, ok? Pode parecer bastante uma década, mas, pessoal, vocês têm que entender que investir a longo prazo é um projeto de vida, tá? Quanto antes você começa, melhor, e você tem que ter consistência, tá? Demora, mas garanto que se você seguir o que eu for te passar aqui, você vai ser muito provavelmente bem recompensado. O segundo ponto que eu tenho que entrar aqui com vocês é a metodologia que eu sigo. Eu sigo uma metodologia chamada de Buy and Hold. Seria a tradução do inglês para comprar e segurar, ou seja, eu só compro ações, tá? Eu não as vendo. A estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês é uma estratégia de compra de ações. Aí você pode me perguntar o seguinte, Felipe, mas então qual que é o sentido disso? Quando é que você vai vender isso aí? Como é que você vai embolsar algum lucro? Calma que eu já vou te explicar onde é que eu quero chegar. Mas entenda primeiro que a estratégia que eu uso é o Buy and Hold, é você comprar e segurar um número cada vez maior de ações. E o Buy and Hold envolve você segurar essas ações sem nenhum mecanismo de proteção. O nome do canal aqui é Trade de Valor, a gente conversa muito sobre trade e quem faz trade sabe que existem diversos mecanismos de proteção para você limitar as perdas. Então, por exemplo, você colocar uma ordem de stop é um mecanismo de proteção. Isso não existe no Buy and Hold. No Buy and Hold a gente vai aguentar as oscilações do mercado livremente. Inclusive, este é um ponto que a gente vai levar em consideração antes de investir em uma ação. A gente vai olhar a performance passada dela e olhar se ela oscilou muito, como é que a gente teria se sentido se a gente tivesse posicionado ali e tivesse que aguentar essa oscilação que ela produziu. Tá bom, pessoal, agora vamos para a minha metodologia. Como é que eu escolho as minhas ações para longo prazo? Eu tenho algumas premissas, tá? Que eu vou passar para vocês aqui. A primeira premissa de todas e a mais importante é a seguinte: eu não invisto em apostas. Eu invisto em empresas consolidadas. Essa é a premissa número 1 da minha metodologia, da minha estratégia. O que isso quer dizer com isso, Felipe? Você não investe em apostas. Pessoal, existem dois tipos de empresa. Existe o tipo de empresa que é uma aposta
que se propõe a entregar um lucro, se propõe a entregar um resultado no futuro, e existe o tipo de empresa que é sólida, que já entrega resultado, que já entrega lucro. Eu não invisto em apostas. Aí tu pode me dizer o seguinte: pô, Felipe, então você não ganha dinheiro, porque você ganha dinheiro justamente em apostar que uma empresa vai se tornar grande, vai se tornar lucrativa, vai começar a apresentar resultados muito grandes, muito melhores, e aí você vai acompanhar todo esse crescimento dessa empresa. Não é bem assim, tá? Eu concordo contigo que pode ser muito lucrativo você investir numa empresa que é uma aposta e ela se tornar uma empresa consolidada, uma empresa sólida no futuro. Você vai ganhar muito dinheiro nesse processo. Mas deixa eu te contar um segredo. É muito mais fácil você já investir em uma empresa que é consolidada. Ela não precisa prometer nada de extraordinário. Porque na maior parte das vezes as empresas não conseguem entregar o que foi prometido, seja por fatores externos ou até mesmo por fatores internos, coisas que advêm da própria empresa. Para eu poder tornar as coisas fáceis, eu invisto somente em empresas consolidadas, empresas que já são lucrativas. No meu entendimento, cara, não faz sentido nenhum eu me tornar sócio de algo que não dá lucro, entendeu? Tem um monte de gente falando aí, por exemplo, da Via Varejo. Porque a Via Varejo tá barata, porque a Via Varejo vai se tornar uma excelente empresa, a Via Varejo tá reestruturando todo o modelo de negócio dela, né? Tá passando a fazer vendas cada vez mais pelo sistema de e-commerce dela, né? Evitando vendas físicas. Existem uma série de promessas envolvendo, por exemplo, a Via Varejo. Pessoal, nada contra a Via Varejo, tá? Só tô mostrando para vocês como é que eu aplico a minha estratégia. É muito mais fácil, tá? Eu pensar em investir numa empresa que já é lucrativa do que numa empresa como a Via Varejo, que ainda vai ter que entregar resultado, vai ter que se tornar lucrativa. A Via Varejo não dá lucro hoje, não dá lucro. Por que eu vou me tornar sócio de algo que não dá lucro? Então, essa é a primeira premissa. Eu não invisto em apostas, eu invisto somente em empresas consolidadas. Aí tu pode me perguntar o seguinte: Felipe, como é que eu sei que uma empresa é consolidada, Felipe? Como é que eu sei? Simples, pessoal. Vem a segunda premissa: lucratividade recorrente e crescente. Para uma empresa ser sólida, para uma empresa não ser uma aposta, eu tenho que olhar uma janela de 10 anos. Então eu pego hoje, olho 10 anos para trás, no mínimo, tá? No mínimo. Quanto mais tempo, melhor. Mas no mínimo 10 anos, e ver que essa empresa deu um lucro recorrente. Ou seja, nenhum momento nesses 10 anos a empresa deu prejuízo no ano. Nenhum ano consolidado foi de prejuízo. Todos os 10 anos foram de lucro. E esse lucro deve ser crescente. Ou seja, ele deve crescer ao longo do tempo. Se há 10 anos atrás a empresa dava um lucro de 100 milhões por ano, hoje ela tem que dar mais do que 100 milhões. E é interessante a gente olhar para aquelas empresas, eu já vou mostrar vários gráficos aqui para vocês, onde o lucro vai crescendo devagarinho ao longo do tempo. Então vão passando vários anos, a empresa vai dando 120, 130, 150, 180, 200 milhões, 250, 300 milhões. O lucro vai crescendo ao longo do tempo. Este é o melhor tipo de empresa que tem para você investir. Pessoal, eu não olho valuation, eu não olho se a empresa está cara, se a empresa está barata. Eu não espero as empresas fazerem correções para eu poder investir nelas. Eu não olho indicadores, PVP, PL, ROI, ROIC. Eu não preciso olhar isso. Eu não preciso olhar para o ativo, para a dívida, para o patrimônio líquido, para o EBITDA. Eu preciso saber se a empresa foi lucrativa, porque todas essas métricas servem para no final a empresa dar lucro. Eu vou compartilhar a tela do meu computador para vocês verem como é que eu faço essa análise. Então, vem aqui comigo. Existe um site chamado Fundamentos, eu vou colocar o link deste site aqui na descrição, tá? É um site gratuito, super bom. Ele tem esses anúncios aqui, mas eu não me incomodo com isso, tá? Ele me passa as informações que são importantes.
Eu vou colocar aqui o ticker da ação, o código da ação que eu quero estudar quais são os fundamentos. Então, por exemplo, eu vou usar aqui a VEG, que na minha opinião é uma das melhores ações para investimento a longo prazo na Bolsa Brasileira. Tá? Esses dias um amigo me perguntou, Felipe, se tivesse uma empresa para investir só no Brasil, só pudesse colocar teu dinheiro numa empresa? Achei essa pergunta, né, meio sem sentido, sem nexo, mas beleza, eu respondi, seria a VEG. Tá? Lembrando que esse vídeo aqui não é com o intuito de dar nenhuma recomendação de compra, tá? O meu objetivo é mostrar como é que funciona a minha metodologia. Mas vamos lá, pessoal, eu clicando em VEG e clicando em exibir, tá? Você pode ver que nessa primeira página eu tenho todos os detalhes aqui da VEG, incluindo os indicadores fundamentalistas, valor de mercado da empresa, tá? Nada disso aqui eu uso para minha decisão final sobre investir ou não investir na empresa. Eu posso até olhar aqui o PL, o PVP, posso até estudar esses indicadores, mas como eu disse, tudo vai se resumir ao lucro no final. Então eu venho aqui em gráficos demonstrativos de resultado e eu venho aqui lá no final em lucro líquido. Olha só o lucro líquido da VEG. Repare que essa empresa é uma empresa consolidada, ela não é uma aposta. Tá? Se você acha que VEG é uma aposta, você está enganado, teu conceito de aposta tem que mudar. VEG, cerca de 10 anos atrás, estava dando 600 milhões de reais de lucro. Hoje VEG dá 3 bilhões e 400 milhões de reais, olha o crescimento, ó. E olha o lucro recorrente, não tem nenhum buraco aqui, em nenhum momento a empresa deu prejuízo. Ano após ano, trimestre após trimestre, essa empresa está dando lucro. Então, quem é que não quer se tornar sócio deste negócio, meu? Um negócio que a cada ano, a cada trimestre está lá dando cada vez mais lucro para o seu acionista. Quando você compra uma ação de VEG, você está comprando um pedaço deste negócio. Olha o quanto o VEG se valorizou ao longo dos últimos anos. Olha só isso aqui. Olha só. Quem é que não quer se tornar acionista disso aqui? Mas não, o sujeito quer investir em Via Varejo. De novo, nada contra a Via Varejo, mas olha os fundamentos da Via Varejo. Vamos vir aqui em gráficos demonstrativos de resultado lá no final. Olha só a curva de lucro dessa empresa. Em 2011 ela estava no prejuízo, chegou 2012 começou a dar lucro, 2014, 2015 começou já a cair a lucratividade da empresa, 2016 a empresa deu prejuízo, em 2019, 2020 a empresa deu prejuízo, tem diversos buracos aqui. E não adianta, a cotação vai seguir a curva de lucro. Se você olhar para a Via Varejo, que sentido que tem se tornar sócio disso aqui, cara? Se eu tivesse colocado R$1 na Via Varejo lá em 2012, há quase 10 anos atrás, eu praticamente teria o mesmo dinheiro. Que tipo de investimento é esse? Gente, investimento não é em aposta. Investimento é em empresa consolidada, é empresa que mostra serviço. Por exemplo, olha a Taesa. Taesa é uma empresa de energia, tá? Transmissão de energia. Vamos vir aqui em demonstrativo de resultado, lá no final. Olha a lucratividade de Taesa. Olha como o lucro foi crescendo aos pouquinhos ao longo dos últimos anos. Numa janela de 10 anos, a empresa não deu um trimestre sequer de prejuízo. Não existe prejuízo na Taesa. Quem é que não quer ser sócio deste negócio? Aí você pega o gráfico de Taesa e é óbvio que isso aqui vai subir. Óbvio, óbvio. Olhe, por exemplo, os últimos anos de Taesa. Quem investiu fez mais de 3 vezes o dinheiro. E essa empresa, tá? Ela tem uma coisa que muita gente gosta, que é a questão dos dividendos. Ela paga proventos, ela distribui para o acionista cerca de 10, 12% ao ano em dividendos do valor que você tem investido. Tá? Por isso que ela não é uma empresa de crescimento. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, diferença sobre empresas de crescimento e empresas pagadoras, né, distribuidoras de proventos, tá? Quais que eu prefiro, isso não vem ao caso aqui, mas veja, este é o tipo de empresa que passa nos meus critérios, é uma empresa consolidada.
Olha a VEG lá que a gente tinha falado. Se a gente tivesse investido em VEG também no mesmo período, 1000% de valorização, mas não, o sujeito quer investir em Via Varejo. Quer ver uma coisa? Equatorial Energia. Ó, EQTL3. Olha a lucratividade dessa empresa. Nenhum buraco. E o lucro só cresce ao longo do tempo. É óbvio que a cotação também vai subir. E se a empresa já consegue dar lucro, é muito possível, é muito provável que ela continue dando lucro. Porque uma empresa que é consolidada, ela ganha espaço de mercado. Ela sabe fazer aquilo que está gerando dinheiro para ela muito bem. Olha PSSA3, Porto Seguro. Nenhum trimestre essa empresa deu prejuízo numa janela de 10 anos. E o lucro é crescente, o lucro cresce ao longo do tempo. O que acontece com a cotação? A cotação só sobe ao longo do tempo. A cotação só sobe ao longo do tempo. Eu vou pegar, por exemplo, a Vale, que todo mundo fala que é uma boa empresa para longo prazo. Eu tenho a seguinte opinião, lembre-se, é uma opinião minha, a minha metodologia. Não quer dizer que tá certo, é o que funciona para mim. Eu tenho a seguinte opinião, a Vale não é uma empresa boa para longo prazo. Por quê? Porque, gente, não dá lucro recorrente. Olha o buraco aqui, ó. Olha o buraco no balanço da empresa entre 2014 e 2016. Olha o buraco aqui em 2019. O lucro é recorrente? Não. Ele é crescente? Não. O que acontece com Vale? Cara, Vale passa anos, de 2008 até 2018, 10 anos praticamente, sem entregar nenhum retorno para o seu acionista. Aí eu te pergunto, você que é acionista da Vale, você ia conseguir ficar 10 anos sem ver dinheiro entrando sobre aquele teu investimento? Eu não, cara. Tempo é teu maior ativo quando você investe a longo prazo. Você precisa aproveitar bem o teu dinheiro, fazendo boas escolhas, mas precisa aproveitar bem o teu tempo. Se eu tivesse investido em Vale, cara, no topo de 2008, eu demorei 10 anos para ver algum retorno sobre o meu capital. Agora, se eu tivesse investido numa empresa como VEG, que tem uma lucratividade recorrente, no topo de 2008 até 2018, eu teria visto já meu capital triplicar. Você está entendendo? Empresas que possuem lucratividade recorrente e crescente são o tipo de empresas que você tem que ter no teu portfólio, na tua carteira. Olha só a Raia Drogasil. Olha o que aconteceu com a Raia Drogasil ao longo dos últimos anos. O lucro é recorrente e crescente. Olha o que acontece com a Raia Drogasil, a cotação da ação ao longo dos últimos anos. Só cresce, só sobe. Então eu te pergunto, quem é que não quer ser acionista disso aqui? Todo mundo quer ser acionista disso aqui. É esse tipo de empresa que vocês devem buscar. E não Via Varejo, e não Cogna, não empresas que não têm resultado. Você pode reservar uma parcela pequena da tua carteira se você quiser, 10% da carteira do dinheiro que você tem para investir a longo prazo, para colocar nesse tipo de aposta. Se der certo, deu. É muito provável que não vá dar. Agora, vocês me perguntam o seguinte, Felipe, como é que você monitora isso? Você falou para mim que nunca vende. Como é que é essa história? Pessoal, eu trato a minha carteira de longo prazo como um projeto de vida. Eu vou comprando ações, eu vou adquirindo participações e as empresas ao longo do tempo vão subindo, se elas tiverem bons resultados. Como é que eu monitoro isso?
todo o balanço eu vou estudar, eu vou ver como é que estão os números. E aí entra mais uma questão, a lucratividade. Eu só olho a lucratividade. Eu olho, na verdade, outras coisas, mas a lucratividade é meu foco. Se a empresa continua sendo lucrativa, se a empresa continua dando mais e mais lucro, eu vou continuar com posição nela, tá? Geralmente, se a empresa reduz a lucratividade depois de 4 balanços consecutivos, eu tiro ela da minha carteira. Para mim, é uma empresa que não tem fundamento mais. A lucratividade, para mim, tem que ser recorrente e crescente ao longo do tempo. Eu vou falar em outros vídeos aqui como é que eu faço os meus aportes, mas já adianto para vocês, todos os meses eu compro ações, tá? Nunca é um valor muito grande e é sempre recorrente o aporte. Todos os meses eu vou comprando. As empresas, elas também têm um ciclo de vida. Uma empresa que cresce, ela cresce até certo ponto. O objetivo de todas as empresas é crescer até esse limiar, até esse ponto, onde já não vale mais a pena investir no próprio negócio e sim distribuir proventos para o acionista. E você que ficou um tempão colhendo crescimento, né, tendo aquele capital aumentado, depois vai receber um provento gordo lá na frente. A ideia por trás do investimento em ações é este. Tá? Mas obviamente que eu estipulo uma data a qual eu quero ver resultado e eu vou estar objetivando vender essas ações em algum momento também, se a empresa não me pagar nenhum provento, se eu ver que a empresa não vai distribuir nada para o acionista e já cresceu a um certo ponto que eu considero interessante para estar realizando o lucro, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. De novo, peço que vocês deixem um like aqui embaixo, que vocês se inscrevam no canal e que vocês também compartilhem este vídeo com os amigos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande e afetuoso abraço.